E aí, família streamer, seja bem-vindo ao nosso terceiro capítulo do Streamcast do Pai do Stream. E hoje, de forma inusitada, eu trouxe uma pessoa que eu convidei e os outros dois convidados surgiu aqui. Tava aqui, eu falei, cara, que todo mundo acha que tem uma história de primeiro. É engraçado, todo mundo é o primeiro. O primeira live que acho que a X-Level fez de lançamento foi da Liberdade Médica, se eu não me engano, foi deles. Então, primeiro podcast gravado em Goiás foi o do Rodrigo. Não foi bom, bacana, total, assim, porque o equipamento não era o top, mas validamos o produto e foi bacana. E o primeiro lançamento que nós fizemos, acredito com o Felipe aqui, foram 7 dígitos. Então, todo mundo tem uma história aqui de primeiro. Então eu falei, cara, acho que tem uma química, rola de chamar todo mundo, bora lá. O Felipe recebeu o convite 5 minutos atrás. E o Rodrigo há 3 minutos atrás, meio que a gente puxou. Mas é isso aí, gente. Então hoje eu tô aqui com o Victor, do Liberdade Médica, estrategista digital. Aqui é só a galera do estrategista digital, só eu que não sou mesmo. O Rodrigo também, estrategista digital aqui da X-Level, junto com o Felipe também, estrategista digital. E eu vou deixar eles mesmos se apresentando. Acho que primeiro o Felipe, né? O F, né? Vamos por ordem alfabética. Primeiro dos 7 dígitos. É isso aí. Manda aí, Felipe. Vamos se lá. apresenta pra galera aí. Prazer estar com vocês aqui. Não esperava, realmente, mas é muito bom estar com vocês. Eu tô no mercado digital, vai fazer já uns 3 anos, mais ou menos. Comecei como copywriter e, querendo ou não, você acaba aprendendo estratégias, né, do decorrer do processo. Eu queria realmente ser só copy, mais nada. Só que aí, com o passar do tempo mesmo, a gente vai aprendendo, vai entendendo, vai melhorando as copies, vai entendendo em que momento aquela copy entra no projeto de lançamento. E aí, acabei me tornando um estrategista meio que sem querer. Mas hoje, assim, de tudo é o que eu mais gosto mesmo fazer, de pensar e elaborar essas estratégias, né? Então, acho que já fiz 8 milhões de reais para mais. Provavelmente aí domingo espero bater mais isso. Quem sabe uns 10 milhões aí, né? Ao longo desses 3 anos. E poder contribuir aqui com vocês também, trocar ideia, conversar sobre a percepção de mercado. Acho que vai ser muito interessante hoje aqui. Fantástico. Eu acho que você atropelou uma pergunta que eu ia fazer. Falei, quando que foi a transformação sua do digital? A sua transformação do digital? Foi 3 anos? E como? Isso. Você era o que antes? Cara, então, eu me formei em Direito. Direito? Formei em Direito. Passei lá na OAB, lá na primeira fase, segunda fase. Eu já tava no digital. Eu nem fui fazer a prova da OAB, que eu falei, cara, eu vou focar aqui nesse negócio e tudo mais. E aí, a segunda fase eu acabei nem fazendo. E aí, tava trabalhando na loja de vendedor do meu sogro, né? Sou lá da Paraíba, de Campina Grande. Conheci minha esposa no Instagram, larguei tudo e vim com 150 reais no bolso, com a cara e a coragem, e ela pagando meu aluguel, sem a gente nunca ter se visto. Caramba. Pois é, e aí consegui esse emprego lá com ele lá. Eu fiquei lá quase 1 ano. E aí eu já tava assim, muito esgotado, né? Poxa, eu quero mais, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa. E aí cai no anúncio, né, de copy. Você que tá aí querendo empreender e tal. E eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre Quem é da área do direito curte escrever. Exatamente, já é uma afinidade ali que a gente tem na área. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou ver o que é isso. E aí quando eu vi, eu disse, peraí, dá pra me ganhar dinheiro escrevendo de casa? Então ali foi aquele momento ali de pandemia mesmo. Eu falei, cara, vou focar nisso aqui. Então pronto, meu primeiro lançamento já foi 800 mil. Eu entrei no time com os meninos, foi um boom muito grande, né, com os meus amigos na antiga agência que eu participava. E aí a gente foi se desenvolvendo, conhecendo. E aí tô aqui. Fantástico. É tudo muito rápido, né? O digital é muito rápido, ele muda muito a vida das pessoas muito rápido. E eu fui uma prova realmente disso, sabe? 3 anos. 3 anos. Isso aí. Então, segura os próximos 3, né? Agora vai. Aqui do meu lado também, em ordem alfabética, o Rodrigo Martins. Minha história também não foge tanto de quem viu um anúncio e falou, é isso. Só que o meu foi do Érico Rocha. 6 em 7, eu falei, e eu trabalhava eu também, personal. Érico Rocha. Já, tipo assim, tava cansado de vender horas ali, o teto sempre é mesmo. A hora que eu vi o anúncio, eu falei, pronto. É isso, comecei a estudar ali o forma de lançamento em 2018. Apaixonei pelo mercado, dei uma afastada, porque, tipo, você sempre tá com medo, né? Tipo, será mesmo que eu vou largar isso? Em 2021, no final de 2021, quando a gente fundou aqui a X-Level, sou cofundador da X-Level, aí eu larguei mão mesmo.
E a gente abriu aqui. Hoje eu sou diretor de operação e agora com o Felipe na parte de lançamentos. E tá sendo um desafio muito grande. Tem 1 ano só, acho que 1 ano só que eu fiz essa transição. E tem sido maravilhosa essa experiência aí. Show. E aí, Victor? Qual que é? Esse agora é o convidado de verdade. É o convidado. E é engraçado que você começou, né? Falando que nessa mesa tem vários primeiros, né? Isso. O primeiro lançamento da Liberdade Médica foi com a X-Level. Bacana, bom saber. Justo, foi um produto que a gente tentou validar, né? Validamos ele, que era o Guia do Paciente Grave. E aí já entrando também Lembro. um pouco na minha... Você lembra dele, né? Lembro. Nossa, foi muito bacana, foi marcante realmente. Foi quando a gente começou, Foram 3 dias, né? 3 foram dias. 3 dias. Isso mesmo. Eu lembro aquele dia foi muito. Falar assim, o que mais marcou mesmo é você deitar numa cadeira e passar uma sonda no seu nariz. Acho que foi a primeira live também no Brasil que fizeram um exame ao vivo. Foi top. Preocupa não, teve mais 2 depois daquela. Foi, então, isso aí, muita coragem. E hoje você também está como estrategista, continua na Liberdade Médica. Continuo na Liberdade Médica, estou como estrategista, né? E é o que eu me encontro. Estratégia, planejar e executar junto com o pessoal, né? Então tem um skin the game, pra, se for preciso para passar uma sonda, eu vou estar ali preparado. Perfeito, show de bola. E quando é que foi essa transformação sua? Cara, é isso aí que eu quero e tem quanto tempo isso? Bom, comecei em 2019. Meu primeiro contato de fato ali, né, foi com o tráfego. Interessante que aqui todo mundo também em torno de 2017, 18, 19. Foi mais Acho ou que menos. foi na época Foi o do boom, boom, né? né? Foi. A única diferença é que eu comecei com outro propósito. Eu abandonei uma faculdade na cidade de Catalão, voltei para Goiânia, Faculdade de? Engenharia de Minas. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E o interessante foi que eu abandonei essa faculdade para empreender, acreditando que Goiânia, né, por ser maior do que Catalão, daria muito certo. Então eu vim para cá, comecei a minha startup, juntei um outro grupo para tocar uma outra... Catalão é bom em falar que lá tem a Gold Miner, né? Gold Miner, tem várias mineradoras Sim. lá, então é um curso da região. da região. Então, em Goiás, né, ali é onde tem um curso de engenharia de Minas, pela Faculdade Federal, justamente por conta das mineradoras que se encontram naquele local. Então, inclusive, se alguém quiser fazer engenharia de Minas, recomendo demais, uma faculdade espetacular. Tem explosivo, Já dinamite. Tem sim. Bacana. Aí você chegou em Goiânia, montou uma startup de... Uma startup, um e-commerce, né? Era Entendi. uma de pet shop e a outra era para delivery de bebidas. Esse era o principal foco. E nessa startup, a gente viu como oportunidade anunciar nas redes sociais para conseguir mais usuários. E como eu era o CEO dela, o vulgo faz tudo, né? Acabou que eu tive que aprender como anunciar. E aí eu aprendi com um tutorial no YouTube e assim por diante, totalmente em prática. E nisso, né, acabou que eu fui fazendo anúncios, tive que usar o Canva, na época o Canva era horrível. Gente, o Canva hoje é perfeito, roda em qualquer computador. Na época, você tinha que ter um computador bom pra rodar Pesado. o Canva. Uhum. Ele era super pesado, não tinha nada que tem hoje. E acabou que a gente passou um ano, validou a ideia, desistimos da ideia. Do E aí, pet e do... do Pet e também do Marketplace. Já era um Marketplace que... A Goiânia já tinha uma estrutura para Marketplace muito diferente do Marketplace que nós estávamos inserindo na cidade. Então, hoje, quando a gente começou o Marketplace, já era comum as pessoas, né, não precisarem de mototáxi, não precisarem de entregadores, porque o próprio aplicativo oferecia, coisa que o nosso não oferecia. Então, isso era uma barreira de entrada para o mercado de bebida muito grande, porque a gente não conseguia dar o mesmo suporte para o mercado, para distribuidores de bebida. Cara, você falou um negócio aí que me chamou muita atenção também. Como é que eu entrei nessa parada? Essa parada do mundo digital, do audiovisual. Eu também estava numa época de construir startups, né? Então, eu já tinha construído 3 startups, né? Mais meu trabalho raiz. E eu fiquei... a gente contratava pessoas para fazer post no Instagram. Aí um dia o cara falou, não, tem que fazer um blog no site, fomos lá, fizemos um blog. E a coisa não decolava. Não ia.
E aí um dia eu vi um vídeo no Instagram, a pessoa fez um vídeo assim de 15 segundos e a startup do cara voou pra cima. Eu falei, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Eu vou começar a investir nesse negócio de audiovisual. E não que a gente vai fazer orçamento de audiovisual, naquela época, acho que 2019, 2018, era caríssimo. Assusta e não atende a expectativa que você tem. Aí eu mandei fazer 3 vídeos, na verdade foram 6 vídeos, um falando que era startup, era aqueles 2D, animação 2D, e um ensinando a mexer no sistema. A startup foi um pouquinho, eu falei, agora tem que começar a criar conteúdo. Foi aí que eu esbarrei de novo, falei, puxa vida, né? E a pessoa fazendo filme no Instagram de iPhone, de Samsung, eu fui estourando, falei, gente, então, que seja isso. Aí comprei umas 2 ring lights, alguns tripés, aí foi aí que começou toda a parte de virada do digital, né? E depois disso, aí, uma outra startup, que hoje eu fiz para minha esposa, no caso, aí ela chamou o Rodrigo para trabalhar junto com ela, que foi a X-Level Studios. Hoje eu sou 100% cliente da X-Level, não... Mas eu fico muito satisfeito de ter construído algo assim, inovador, que realmente atendia com o propósito de quê? O propósito era a pessoa justamente sanar a dor de quê? Sentar e gravar. Porque muitas pessoas, não, eu vou fazer um vídeo. E era muito complicado, era equipe, isso. E o lance era sentar e gravar, e tá pronto, e tchau, sabe? Essa foi a ideia. Então foi a partir daí que surgiu também, você acaba pegando umas manhas, você começa a se aprofundar, e aí veio o pai do streaming, que também nasceu da ideia da minha esposa. Ó, por que você já tem experiência, você já sabe o negócio, então faz seu pai do streaming aí, que eu acho que o seu lance é esse. Você quer isso? É isso. Foi aí que também surgiu, então, um produto. O ano passado, então era 100% backstage, staff de tudo, da operação. Falei, agora eu vou mostrar que realmente é uma demanda muito grande ainda. Por mais que existe estúdio de podcast, por mais que existe... não tem pessoas qualificadas, não tem mão de obra para manusear uma câmera, é muito difícil. O Vitor, que está aqui gravando a gente também, é um cara sensacional, que a gente achou no caminho disso tudo. E é uma raridade. Isso aqui é uma raridade. Achar uma pessoa que sabe áudio, vídeo, gravar, sistema e ter as manhas é muito difícil. Então, por isso que criou também o pai de streaming. Tudo vem em cima de uma dor. Então, eu sempre tentei transformar a minha dor, passar isso e transformar as pessoas. Eu acho que todo mundo está aqui da mesma forma. Você também, o Felipe, como questão de estrategista, mudar... Acho que a chave de advocacia para o digital. E engraçado que cada dia mais tem pessoas, advogados, indo para o digital. Isso né? muito frequente. Muito frequente. Nichos, né? Engenheiros também agora indo para o digital. Esses dias eu atendi um cara que trabalha com energia solar e quer ensinar pessoas a instalar energia solar. E o engraçado que o Rodrigo também falou, que ele começou com o Érico Rocha. Eu também comecei vendo o Érico Rocha, porque muito tempo atrás eu falei assim, vou lançar minha empresa. Foi na época do startup, vamos lançar minha empresa. Eu falei, cara, vamos lançar a empresa. Como que é lançamento? Aí que eu fui entender o que era lançamento, a fórmula do lançamento. Caiu uma ficha. Entendi agora o que tem que fazer para uma empresa aparecer, para uma pessoa aparecer. E é justamente isso que acho que todo mundo se reuniu aqui hoje. É o motivo de funilar para isso. Hoje é isso aqui. Aí a gente quer mostrar que isso aqui é a transformação. Essa foi minha transformação. Acredito que todo mundo aqui são pessoas transformadas, né, do negócio. Então é o seguinte, eu tive um grande desafio, que era justamente sair de trás das câmeras e ir para frente das câmeras. E você, Felipe, qual foi assim? Cara, esse aqui foi um desafio foda que eu não... Sem falar assim, cara, eu tive que ultrapassar essa barreira. Eu sei que tem medo, e o medo não é ausência de coragem. Né? A gente vive enfrentando os medos, mas o medo não é ausência de coragem. Mas qual foi o seu desafio, assim, cara? Seu medo e seu desafio que você venceu, você fala, cara, esse aqui... Eu acredito, assim, que
criativamente, né? A criatividade, ela durante o processo de lançamento, ela é muito importante, extremamente importante. Então, assim, você tá falando de audiovisual, das lives, se a gente faz todo um trabalho, no dia da live lá acontece muitos erros, muitas coisas, todo o nosso trabalho ali, ele pode ser jogado fora. Então, tipo assim, quando a gente une essa parte visual com a parte estratégica, é o grande boom, é o que faz o lançamento realmente funcionar, né? Então, a minha grande dificuldade durante o processo foi entender que quando a gente constrói grandes players e a gente tá naquela construção ali, tá todo mundo olhando, saber que a minha responsabilidade ali era muito grande. De erro, de todo mundo sabe quem foi que errou, o que é que não tá funcionando, o que tá funcionando. Então, assim, era insegurança, né? Tipo assim, cara, peraí, eu sei que esse e-mail aqui, o que é que acontece? Eu vejo muita gente copiando e-mail de outras pessoas, muda o nome lá, muda tudo, aí vai lá e ó, enviei aí e pronto, me livrei, né? Então, assim, quando a gente começa a se desenvolver no digital, a gente sabe que cada persona é uma persona, que cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente não simplesmente replicar, por exemplo, a fórmula de lançamento, eu mudou minha vida, tipo assim, foi o primeiro curso de lançamento mesmo que eu fiz. Só que eu entendo que aquela fórmula ali, ela pode ser muito melhorada, ela pode ser potencializada 1000 vezes mais, e entender como potencializar isso, como se aquela minha estratégia ali realmente vai ser validada para aquela persona ali, para aquele público ali, para aquela audiência, é o grande desafio, sabe? É a gente ter a grande sacada, que eu tive recentemente, né? Eu e um amigo meu, eu tava varrendo o escritório de casa, e aí eu vi os caras lá falando de um tal de Triple E e tal, porque antes da venda principal a gente faz uma venda pequena e tal. E aí eu pensei, cara, e se a gente fizer um lançamento, e diante desse lançamento, eu tava varrendo, eu lembro da cena ainda. Se a gente fizer esse lançamento, e durante o lançamento, antes mesmo da gente vender o produto principal, a gente vender um backstage do produto principal. Como faz, o que faz, qual a estratégia por trás disso. E aí todo o dinheiro que entra, a gente pode simplesmente pegar esse dinheiro e investir num tráfego e potencializar mais. Ou já entrar no lançamento com tudo pago, entendeu? A ideia de tráfego e tal. E tipo assim, isso deu muito, muito, muito certo. E hoje muitas pessoas fazem, né, do meio que pelo menos eu estou inserido, da bolha que eu estou inserido, eu já conheço umas 10 ou 15 pessoas que estão aplicando realmente essa estratégia. Então, saber ali que você pensou, você estruturou, você venceu a insegurança de, cara, isso aqui ou isso aqui vai dar muito certo, ou eu vou passar vergonha. Então, eu acho que é essa insegurança mesmo que a gente tem, porque tá todo mundo olhando o que você tá fazendo, seus concorrentes, seus amigos, né? Pessoas que querem realmente ser transformadas, e a responsabilidade que você tem sobre aquela comunicação, sobre o que você tá falando. Poxa vida, olha o que eu estou falando, eu estou prometendo algo que eu preciso mostrar que isso aqui é verdade, que isso aqui é possível, né? Porque hoje a internet, ela consegue sim potencializar muitas pessoas, mas ao mesmo tempo muito charlatão. Né? Muitas mentiras. Quantas pessoas aí a gente não conhece que já prometeu o mundo e hoje é queimado no mercado digital? Eu digo assim, que você pode até mentir no mercado digital, mas você só mente uma vez. Porque para aquela pessoa ali, você não vende para nunca mais para ela. E hoje, né, com essa sofisticação de mercado, é muito importante a gente investir no LTV de cliente, né? Não vender somente uma vez. Então, a gente foi educado inicialmente, até com a fórmula mesmo, a pegar e vender para aquele cliente. Pegar o mesmo produto e vender. Hoje, a gente vê que tem uma necessidade. Peraí, eu posso fazer uma esteira de produtos para aquela pessoa. Eu posso vender várias vezes para aquele mesmo cliente de outras formas. Entende? Então, assim, eu acredito que a gente se atualizar, vencer a insegurança, criar novas coisas no mercado que podem ser inseridas, eu acho que é o grande desafio que eu tenho vencido, eu digo que eu não venci ainda, porque é muito dinâmico, é muito rápido. Amanhã, daqui a uma semana, talvez a estratégia que eu tenho hoje pode estar ultrapassada, né? Então, eu acredito que realmente é você estar diante do mercado e acompanhando esse dinamismo do mercado, essa rapidez, sabe? Entendi. É um baita desafio, pra falar a verdade. Porque aquilo que a gente não vive, realmente a gente tem um receio de passar por aquilo, né? O Vitor falou do Canva. E o Canva, ele democratizou a questão do Instagram, post. E o mercado digital, ele veio com várias ferramentas para democratizar o uso, né? Para as pessoas terem acesso e fazer. Mas o ao vivo, o lance ao vivo, a audiência está no ao vivo. A interação está no ao vivo. E acho que é esse que até o Faustão fala, que quem sabe faz ao vivo. Então, tudo está voltado para o seu ao vivo. O ao vivo, por exemplo, quando você grava um vídeo, você faz um post, você não demonstrou
a sua flexibilidade, o seu dinamismo. Quando você vai pro ao vivo, acho que muitas É pessoas... hora da verdade. Né? É hora da verdade. Então, acho que é isso que juntou. Então, assim, por isso que tá tirando justamente, separando os bons dos ruins. Porque é igual um professor. Imagina um professor numa escola, lá dando aula para a sala de aula, lendo o textinho e tal. Ele é muito queimado. Fala, esse professor é muito ruim, não aprendi nada. Errar um exercício. Errar o exercício, imagina, Aí, de repente, o ao vivo, então, assim, eu fui professor universitário e a gente tinha que ter uma dinâmica de quê? De mostrar aquilo e a desenvoltura e o dinamismo e converter as pessoas para aquele aprendizado. O ao vivo, ele traz isso. Então, acho que o ao vivo é o último dan do karatê, da última faixa, que é o mais difícil. Então, na hora que você supera isso, você fala, caraca, agora eu entendi. Né? Eu entendi como é que funciona. E é muito interessante você comentar sobre isso, né? Porque até você entender também como aquele expert que você está trabalhando funciona, até mesmo em questão como é que ele atua da melhor maneira ao vivo. É sentado? É em pé? É com flip chart? Né? Então eu estava até mesmo vendo na sala de vocês e é fantástico que ela dá essa mobilidade para você trabalhar conforme o expert vai estar à vontade. Então esse, né, foi também um dos meus desafios. Entender como é que funcionava o expert, como é que funcionava o nicho, né? Porque eu trabalho em um nicho bem restrito, né? Que é medicina. E você compreender como que funciona uma pessoa que faz medicina, que é médico, como que é a carga horária dela, a disposição de tempo dela e qual que é a dedicação dela para um mercado que ainda é incerto para ela. Muitos estão entrando no digital e ela não sabe se vai dar mais retorno do que os plantões que ela... né, tá atuando. Então, ter esse entendimento de mercado, de entender o expert, e foi muito complicado para mim no início, né, quando eu comecei a atuar com o nicho de medicina. Entendi. Imagina, tem um desafio, né? Falou, será que é em pé? Será que é apresentando um slide? Será que é só escrevendo, né? O escrever também no Flip Chart, às vezes você vira o rosto assim, a pessoa, aí ela se perde. Perde naturalidade. Perde, exatamente. E às vezes também fica muito nervoso na hora do pitch, né? O último dia. Acho que já gera uma ansiedade. Cara, você imagina 3 dias. No último dia, né? Que é o... Você vai lá e na hora do pitch você dá uma travadinha ali e a coisa não flui. Mas normal, cara. Eu vejo isso como normal. Inclusive é o seguinte, eu tenho uma teoria, né? Existe um movimento em pró-educação. Então, quando vem o Érico Rocha falando de fórmula do lançamento, nasceram um monte de lançadores. Né? Esses monte de lançadores é como se fosse uma pirâmide. Imagina uma pirâmide. Então, um lançador criou mais 3, criou mais 6, justamente para pegar essa base da pirâmide, e essa base da pirâmide para pegar o quê? Médicos, advogados, engenheiros, vários tipos de experts, justamente para ensinar, difundir a educação. Eu acho que isso aí... Então, na época eu falei, gente, agora todo mundo é lançador. Não sei, em 2019, não é todo mundo é lançador, mas na verdade fez parte realmente de um movimento em prol à educação. Sim. Que um veio, transformou a vida de 3, transformou a vida de outros, e hoje já tem já existe, está muito bem separado, expert e lançadores. Então eu enxergo mais. Então o próximo passo realmente é mais a difusão do ensinamento mesmo, de você transferir conhecimento. Porque quantas pessoas já não viu, tipo, ela é expert em alguma coisa, mas aí agora eu tenho que fazer o fórmula que eu tenho que entender. Se ela achava que precisava daquilo. Aí você perde um tempo naquele rolê de falar, cara, vou aprender a fazer o lançamento, vou aprender a mexer com Canva, vou aprender a mexer com câmera, e tudo vai. Aí você dá um rolê de 2 anos, você fica realmente expert. Fala, agora eu sei tudo mesmo. Agora até eu vou ser o lançador. Mas é justamente você quer encurtar os resultados, e é isso. Se você não fizer, outra pessoa vai e faz. Médico, quando você falou que era médico, eu falei, gente, realmente a gente sabe que existe médicos e médicos. Existe mesmo, de verdade mesmo. Tem um médico que sempre está procurando ali se capacitar melhor, trazer um melhor resultado. E eu enxerguei isso no Ian. Um médico jovem, correndo atrás de educar, transferindo o conhecimento dele. O
Felipe também, quando ele trouxe o expert dele também, quando eu conheci, também fez a mesma coisa. O Rodrigo foi a mesma coisa. Então, assim, todo mundo a fim de transferir um conhecimento. É a fim mesmo de transferir um conhecimento. Teve época que charlatões que você comentou, o cara ensinava, mas não ensinava. Ensinava, mas não ensinava. E hoje eu tô vendo curso até de ensinar a lavar carro, estética automotiva. De fazer churrasco. De fazer churrasco, de muita coisa. Então, assim, a parte, acho que os que mais bomba é a parte de saúde. Qual? Me ajuda aí. Finanças. Como fazer dinheiro no dinheiro. Online. Exatamente. Então, assim, hoje tá difundindo. O pessoal também é forte. Emagrecimento, saúde. Emagrecimento. Mas ainda vai chegar o quê? Eu acredito que vai chegar a hora, assim, tendo geografia para o primeiro grau, para o segundo grau, matemática para concurso. Tem ainda, mas não tá difundido. Mas, assim, você vê o tanto de coisa ainda. Eu vejo um mar aí, um oceano azul de crescimento, né? Gente, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Pode? O que eu tipo assim, até trocar uma ideia aqui, que quando o Felipe chegou, a gente falou sobre comportamentos, que eu acho que ele jogou isso. E me deu um boom, assim, porque eu falei, cara, porque a gente tá muito acostumado com a palavra leads, não sei o quê, tudo fórmula. E quando ele falou, cara, sobre comportamentos, sobre pessoas, aí muda um pouco. Porque aí entra, eu acho, que a galera que realmente sobressai. E quando você sai de fórmulas, sai de números e fala, pô, é uma pessoa que tá assistindo. Aquilo ali mudou muito minha cabeça, que igual a gente tava falando mais cedo. A transmissão, por exemplo, o pai do stream vai pegar para fazer um lançamento, uma live de lançamento, ele preocupa, ele faz uma reunião, ele pega o slide 1, que horas? 2, que horas? O time certo, ele sabe que precisa ter, por exemplo, qual é o risco da internet cair? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que ter 5 internet diferentes. Então, ele sabe aquele time. E tem galera que vai fazer live de lançamento e tá ali, não quer saber de nada, você vai pagar sua hora aí pra gravar. Então, é pessoas que estudam, que jogam o jogo assim do próximo nível mesmo. E eu acho que aqui tem só pessoas assim, né? Sobre comportamentos e sobre querer evoluir sempre, né? Eu vejo assim, um movimento, assim. Eu já vi live de lançamento num celular, o áudio do celular, uma lousa fininha, a lousa fininha mesmo, assim, e a pessoa escrevendo. Eu acho que foi bem sucedido, não sei. Naquela época não tinha muito. Essa barreira hoje, né? Hoje você vê lives cabulosas. Um show. Aí você não sabe se está entrando num show ali. Realmente, eles transformaram uma live de lançamento num evento. Um evento super único. Mas né? era um evento literal, né? Vou te convidar para um evento agora, iluminação. O áudio e misturando slide com apresentação. Você solta um vídeo no meio, passa um pouquinho, você solta um depoimento e tem que ficar preocupado com a internet, ficar preocupado com QR Code, agora sobe QR Code, desce QR Code, sobe isso. Agora, então, solta vídeo tal. Solta vídeo tal. Então, hoje tá bem diferente. E virou um entretenimento, né? Porque quando a pessoa virou achar, pô, são pessoas que estão assistindo, então vou melhorar a experiência. Então, quantas pessoas... A gente mesmo, hoje eu não vou fazer nada porque eu tenho a live do fulano. Virou o meu programa da noite. Virou porque o você stream, sabe né? que lá você vai ter uma experiência boa. O stream é isso, né? A TV convencional ela não dá espaço, o rádio não dá espaço. Igual eu falei antes aqui, o podcast tem muito para crescer. Você pensa no número de rádios. Quantas rádios existem no Brasil? Então essas rádios todas, elas vão continuar, mas um dia elas vão se converter para podcast, lógico, próprios. Elas vão ser áudio e vídeo, mas dentro da internet. Então, assim, o próprio... as plataformas hoje, elas condicionam para isso. Elas querem cada vez mais... É um processo evolutivo. Quer mais, cada vez mais o seu seguidor continue na sua rede. Então, assim, é por isso que hoje o algoritmo até identifica isso também. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Olha, o cara, acho que foi o Pablo Marçal que fala, questão de design. Né? Quando o design... Então, o algoritmo identifica que aquele conteúdo é bom e ele vai entregar cada vez mais. As lives também são da mesma forma. Então, cada vez você entrega, cada vez algo a mais, e mais pessoas curtem, mais pessoas vê, mais gera interação, mais vai rodar o negócio. Então,
Por isso que o Rodrigo falou, assim, cada vez é mais pessoas. Quando você coloca pessoas no meio, realmente a coisa se transforma, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Vitor, se ele puder responder, lógico, sobre as estratégias que vocês usam lá no como que é o produto. Se puder falar também de faturamento, quanto vocês gastam em tráfego, alguma coisa, só para dar uma luz para quem luz tá aí pra assistindo. galera, Eu acho nesse nicho que é bacana. Eu acho que tem muita gente Faz um pitch aí pra gente. Tem muita gente que fica, pô, já falou demais, mas vem aí, qual que é a estratégia mesmo? O que você usa de estratégia? Quais são as ferramentas em soft skill, hard skill? Qual que é a estratégia que você vê? Fala assim, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Fala aí pra galera aí, eu acho que é isso que a galera quer ouvir também. Então, muito bacana essa pergunta, que aí realmente tem que contar a história que vai desde o X-Level, né, até o momento atual. Porque quando nós viemos lançar aquele produto, a gente tinha uma mentalidade de realmente fazer uma esteira de produto, aí a gente tem o Dare Bump, aí depois desse produto o médico vai para outro produto, e aí que foi o momento em que eu aprendi realmente como que é a rotina de um médico. E aí foi no ponto em que eu virei e falei assim, não dá pra gente criar uma esteira, pois o médico tem que estar ali no plantão. Então, no nosso caso, o Dr. Ian tem o Skin the Game, ele tá ali no plantão, ele tá dentro da UTI constantemente, e tudo que ele aprende, ele transfere ali pro Instagram e transfere também pro curso. Tanto que as nossas aulas são gravadas dentro da UTI. E bacana. Então, eu falei assim, vamos fazer uma esteira de produto, é o que o pessoal tá fazendo, e é tendência. E naquele momento em que a gente começou a construir produtos, a gente foi entendendo que não dava para o Dr. Ian estar em um plantão e também gravar produto. Porque ele não tem o mesmo tempo de uma pessoa que está dedicada para aquilo. Então, ele precisa, né, fazer uma transferência, né, de momentos. E aí, a gente foi com uma estratégia diferente, né? A gente começou com uma estratégia de realmente esteira de produto e começou a ir por uma estratégia de um único produto super completo. A gente tinha um produto que era o guia do paciente grave, que era o produto básico, e até um guia super avançado do paciente grave. E aí a gente converteu tudo isso em um único produto para dar foco exclusivo nesse produto e a gente conseguir, então, produzir o melhor produto do mercado com uma metodologia única. Afinal, é o que ele aprendeu dentro da UTI, junto com os 20 anos de experiência do Dr. Rodrigo, né? Converteu em um produto e assim a gente vende ele no perpétuo com os picos de venda, que é bem ali a base do Leandro Ladeira, né? Então, você faz ali um produto perpétuo e a alguns momentos você faz um pico de vendas. Hoje a gente trabalha bem focado nessa estratégia, né? A gente tem um custo de aquisição, até mesmo muito importante, pelo fato de a gente estar no nicho médico, que são hoje 500 mil médicos, né? No Brasil, a gente tem também uma dificuldade em fazer tráfego. Então, a gente aprendeu a fazer tráfego. Foi também uma dificuldade. Acho que o CPL é diferente também, né? Muito diferente. Então, o Facebook, ele evoluiu. Quando eu comecei, não dava pra você, às vezes, separar muito bem ali o lookalike. Hoje você já consegue fazer e nichar um pouco mais e realmente pegar médicos, né? Então, a gente teve que aprender como fazer tráfego para esse nicho específico. E a gente tinha, por exemplo, captação de lead para um lançamento. Era 20, 40, 60 reais, né? Porque eu estava junto com o Pedro Miranda, era esse valor. Aí a gente tinha que usar a estratégia de parceiros, que seriam influencers, para poder baixar o custo do meu lead. Então, chegou um momento, né, que realmente o Facebook evoluiu, a gente evoluiu, aprendeu a fazer tráfego, até o momento em que a gente vende todos os dias e tem o momento oportuno para fazer os picos de venda. E aí, até mesmo respondendo, a gente tem um custo não tão alto, para mim não é alto, a gente tem um produto de R$ 2.500 e a gente gasta ali cerca de R$ 500, R$ 800 para vender um produto, né, dentro do Facebook. Então, uma conversão ali direta, ele vai vir para mim mais ou menos por R$ 500, R$ 800 para vender um produto de R$ 2.500. Entendi. E aí a gente está nessa estratégia. Então faz o conteúdo, sobe ele pro Facebook, anuncia. E aí o que nós fizemos? Os criativos. Os criativos, no caso, né? A gente pega os criativos e sobe ele. Você faz o teste AB? A gente tem que fazer ou já tem alguns já consolidados? Fala, esse aqui tem mais resultado, vamos repetir ele. A gente tem que fazer esse teste AB. A gente ainda não chegou a fazer. Eu entendo que todo criativo ele tem um momento de vida, né? Ele tem uma vida, tem um momento que vai para UTI, fala isso por ali. Mas a gente sobe
criativos novos. E aí um ponto muito interessante que eu posso contar para vocês que me veio à mente, como que a gente usou estratégia para crescer. Quando eu vim aqui, cheguei no Rodrigo e falei assim, Rodrigo, quero fazer um lançamento e a estrutura de vocês é o que a gente precisa. A gente tinha cerca de 4 mil pessoas no nosso Instagram, seguidores. A gente conseguiu, então, capturar cerca de 1.070 leads. Para quem tem Instagram de 4 mil, Muito. porra. Nossa. Um quarto, 25%. E aí foi usando estratégia de influencer e tráfego ao mesmo tempo. E depois desse momento, o que a gente utilizou para crescer? Um botão que geralmente todo gestor de tráfego fala para não usar. Isso, eu sei. Impulsionar. O mais básico. O mais básico. Eu acertei um público, lógico, né? Que aí quem quiser saber, aí tem que entrar em contato comigo. Pô, converter ali, a gente conseguia seguidor de 20 centavos, 10 centavos. E seguidor médico. Então, Lead bom. Lead bom. De graça. Acabou de formar, praticamente de graça. E aí tem que você ver ali o nosso Instagram, saiu de 4 mil para 43 mil atualmente. Tá quase batendo nos 44. Então a gente usou esse impulsionar, a gente aprendeu muito daquele momento até hoje. A gente usou o botão impulsionar, que é quase nenhum gestor de tráfego fala para usar. Na verdade, fala para não usar. Conseguimos crescer em número de audiência, de número de seguidor. E aí a gente usa o gerenciador de anúncios para a venda. E agora a gente está indo para uma nova fase, quando fala de estratégia de anúncios, que é justamente fortalecimento de marca. Eu não sei se vocês sabem, mas o ideal é que a sua marca mostre para a pessoa, né, para o seu seguidor, pelo menos 2 vezes por semana. Então a gente agora está indo para esse nível de mostrar ele para a mesma pessoa, pelo menos 2 vezes por semana. E aí vai uma estratégia ali dentro da BM, que é muito cansativa, querendo ou não. E tem que ser uma pessoa que entenda que você vai pegar ali o vídeo, vai pegar e vai colocar, pessoas que não viram até tanto e vai rodar novamente o anúncio. Então a gente vai estar nessa nova fase. Então, separando em fase, primeiro uma fase de entendimento, de validar o produto, depois de crescimento, e agora a gente está de realmente fortalecer o nosso público, né? Trabalhar a experiência do cliente, para que a gente possa, então, ter ali um marketing de boca a boca e também crescer o nosso produto com bons depoimentos. Show! O cara deu um curso, eu ouço essas palavras assim, igual o Marco, eu lembro demais de Gilberto Augusto, que ele sempre fala aqueles trem dele, o Felipe já sabe, que ele fala marca, né? Ele fala marca, aí ele fala que é o M de memória, A de atenção, R de repetição, C coração e A de alcance. Ele fala pra você crescer sua marca, tem, igual você falou, memória, chama atenção, agora repetição 2 vezes. Aí, coração, que você fala, putz, é isso. Aí, alcançar um número de pessoas para ter uma marca relevante. Justo. Eu acho que assim, uma coisa que eu esqueci de comentar que é super importante é que a gente cresceu um perfil empresa. Não foi o perfil do Ian. É muito mais difícil fazer isso. É muito mais difícil. E aí a gente tem métricas, por exemplo, de curtida que quase nenhuma pessoa física tem. Então a gente bate ali tranquilamente 10, a gente bate 5 a 10% curtida em relação ao número de seguidores. Muito bom. E é uma empresa. Assim, pô, como? É totalmente possível. Né? E ainda mais para o nosso mercado, e aí até mesmo acaba sendo uma crítica, mas vamos tentar ela ser construtiva. O mercado médico, querendo ou não, hoje, os médicos que estão entrando, que eles já são autoridade, depois a gente pode até discutir sobre essa questão de autoridade ou não, mas os médicos que estão entrando, a maioria deles ou participam de sorteios ou compram seguidores. Aí você entra ali no perfil que tem 30, 40, 60 mil, inclusive perfil de quem ensina a ter um Instagram bombado, que tem 20 curtidas, que tem 80. A gente tinha, por exemplo, 4 mil seguidores, tinha ali uma média de 80 curtidas. Eu entrei numa profissional que vende marketing para médico, e o dela tinha menos, tinha 70 e ela tinha 60 mil. Então é muito nítido que aquilo ali não é orgânico, e era perfil pessoal. Aquilo ali realmente não é um resultado de um esforço próprio. E sim de alguma coisa, de alguma eventualidade. Algo externo, né? Mas vocês acreditam que esse nível de consciência vai mudar? Essa galera que não sabe esse tipo de informação. Porque desde 2019, 2018, a gente fala, não, tem gente que compra, que faz isso. Mas até hoje essa galera sobressai. Vocês acham que esse nível... Verdade. Eu acredito que sempre vai ter, mas eu acredito que vai diminuir.
Eu acredito que com a informação, né, chegando, esse marketing balde aí, a informação chegando, as pessoas estão sendo bombardeadas todas as vezes por informação nova, né? E hoje o mercado digital, ele não se tornou um luxo, né? Como antigamente era. Nossa, eu tenho um perfil. Hoje se tornou uma necessidade mesmo das pessoas. Então, todo mundo está interessado em como é que eu faço para crescer. O que é que eu faço para ser relevante? O que é que eu faço para as pessoas desejarem o meu produto, meu serviço, meu atendimento? Então, eu acredito que sempre vai existir, mas eu acredito em cada vez em um nível menor, sabe? Essa ideia. Sempre vão chegar pessoas com nível de consciência lá embaixo. E cabe a nós, profissionais, elevar esse nível e dizer, não é bem assim que funciona, né, o mercado. Sim. Você citou o Ladeira. Qual outro aí que você indicaria para ir acompanhando as redes? Não comprar curso. Assim, vai acompanhando, tem umas dicas massa, tudo assunto relevante. Qual outro, assim, me fala... Todo mundo fala para ter 5 mentores, escolher 5 mentores. Hoje você, além, eu acho que você vai citar o Ladeira, mas qual os outros que você citaria? Fala assim, cara, esse aqui dá para ir acompanhando, vai me ajudar a construir uma ideia lógica de lançamento. Para lançamento, né, o Érico Rocha seria fundamental para lançamento. Aí eu gosto também, voltando um pouco atrás, tem que dividir. Você vai fazer lançamento, você vai fazer perpétuo, você... Recorrência, né? Recorrência. Qual que é seu objetivo ali na rede social? Tem que ter isso muito claro. Porque, por exemplo, hoje, né, eu tô abrindo... Voltando à maior dificuldade minha maior dificuldade atual é eu como expert. Então, pegar os anos que eu tenho ali no mercado médico e vai completar 2 anos e colocar isso numa rede social. Então, hoje eu tô abrindo a Doutores de Valor, que é com foco totalmente no mercado médico. Doutor de Valor. Depois vai seguir daí, galera. E, então, tenho essa dificuldade, né? Então, entender. O que você vai fazer ali? Você vai vender uma mentoria, você vai vender via lançamento, vai ser um marketing Ladeira, que é perpétuo com picos de vendas. Você quer vender uma consulta, né? E a partir disso, então, definir bons mentores. Mas se você quer venda no digital, infoproduto, eu falo sem sombra de dúvidas, Ladeira. Você pegar ali o Érico Rocha ainda, sabe? Você pegar o nome dele eu esqueci. Marcos Paulo? Não sei se é o Marcos Paulo, o que você falou por último. Que Professor Gilberto Augusto. Gilberto Augusto. Professor Gilberto Augusto, Justo. Aí se você pega digital, né, posicionamento e tudo mais, eu falo Paulo Cuenca, é uma referência e tanto para mim. Você falar posicionamento ali, comunicação, aí eu já vou para um outro profissional, que ele também agrega muito valor, que vai falar como você se posiciona, que tem aquela Clara, que ela fala muito de como você se porta, como é que você vende um produto de alto ticket. E ela tem uma comunicação muito boa, e ela consegue... Como é o nome dela? Ela chama Clara. Clara Do Vale, se não me engano. Isso, Clara. Sempre procurar como Isso, Clara. E ela sempre chega 1 milhão de e-mails para mim. E aí eu vou acompanhando. Então ela fala muito bem como você se porta ali para vender um produto de alto ticket. E ela tem uma comunicação muito clara, ela tem a voz dela, as características de marca dela são muito nítidas, né? E ela sabe balancear. Não ser nem tão exagerada, nem tão... pouquinho, sabe? Falar assim, isso é básico demais. E aí se pudesse uma cesta, eu falaria muito a Copify. É um perfil também profissional que do Lucas, né? Muito isso, Lucas Bernardes. O cara cresceu pra caramba e assim, já comprei curso dele, dá muitas dicas e realmente ele é uma pessoa que fez uma transformação ali, tá fazendo uma transformação no que ele atua. Entendi. Tem mais um? Que eu lembrei Pode ir. Agora, se quer uma outra pessoa, é o Felipe também, Penone. Felipe? Sempre confundo o sobrenome dele, mas se chama Felipe. Ele é o cara que... Felipe Amorim. Você que é o Felipe Amorim, então? Já ouvi demais falar desse rapaz. Não que ele era o Felipe Amorim, não. Ele criou o podcast falso, o Felipe Penone. Entendi. O Podfake. O Podfake. Sei. Sabe? Eu conheci ele no hype aí da discussão e tal. Legal. Então, por conta dele, a gente ainda ganhou um dinheirinho, né? Tem a galera que procurou pra fazer o Podfake. Tá tudo certo. Justamente, ele criou o Podfake. Fantástico.
Você falou, assim, Goiânia e Brasília é um berço de pessoas do digital fortes, né? Gilberto Augusto, Marcos Paulo, Pablo Marçal, o Max Marx, o Cuenca. Que veio pra cá, né? Já virou goiano. Exatamente. Então, assim, são pessoas que realmente fomentaram o seu negócio digital aqui, né? Então, inclusive o Érico Rocha, ele tá a 200 quilômetros de nós aqui, ele tá em Brasília. O Ladeirinha é Brasília também, né? Ele é de Brasília. Cara, fantástico. Acho que você deu um mini curso aqui. Gente. Eu acho que eu te falar também, siga Doutores de Valor, né? Se você quer aprender. Pediu pra todo mundo, pra seguir todo mundo dentro de você mesmo. A gente tem esse defeito, né? A gente que tá no back, né? Acaba esquecendo também de fazer o que você passa pro expert. Mas isso é uma coisa que, assim, que poderia ter feito muita diferença pra mim, que esses dias o Fernando perguntou assim, eu vou começar a estudar tráfego. Aí a gente passou do PDA lá pra ele, esqueci o nome do cara, que tá lá dentro. Aí tem o Rod Vincenzi, é um aqui de Goiânia. Ele, vou ver a live. Eu falei, cara, foca só em um. No tráfego, só esse. Porque o que aconteceu comigo lá atrás é que eu estudava com o Érico, com o Marcos Paulo, com não sei quem, não sei o quê. Aí você estuda com o Gilberto, aí você estuda não sei o quê. Você não faz nada. Excesso de informação, em vez de ajudar, vai travar. Então, assim, estudar menos, fazer mais. Então, acho que uma dica massa seria pega, igual o Bruno falou, um de cada nicho ali, no máximo 5, e vai pra cima. Senão você fica louco. Porque cada um fala uma coisa, aí você de manhã, live de negócio local, à tarde, live para lançamento, à noite, como se posicionar como gestor de tráfego. Cada um com um professor diferente. E geralmente um mentor que você se sinta mais burro mesmo, né? Igual eu tô aqui, me sentindo mais atrasado aqui de lançamento, estratégia. A gente ligar entre os três aqui. Só liga. Felipe, eu sei que você respondeu o seu desafio, mas assim, hoje o cara vai começar uma estratégia, vai começar a fazer. Ele é um expert, o que ele deve fazer? E eu vou repetir a mesma pergunta. E os 5 caras que você fala assim, cara, sério, não precisa ser os 5, os 3. E fala aí pra galera, o que você acha que a pessoa tá começando hoje, querendo entrar na vida de estratégia digital ou sendo expert? Eu gosto muito, né? O Érico tem que é a base, você tem que passar por ele ali. Eu gosto muito do Leandro Aguiari, pra mim é um cara genial. Também. No que tange a narrativa, a envolvimento, storytelling ali mesmo, né? Hoje a gente entende que pela sofisticação do mercado, uma narrativa ela torna a atenção o produto mais sexy, que a gente chama, né? Então deixa o produto mais sexy, então eu recomendo demais ele. E ele começou como videomaker, né? Exatamente. Engraçado que todo mundo dá o up, exatamente, acha uma profissão, depois fala, cara, eu tô... depois foca ali nela. Então tem o Érico, o Leandro Aguiari, eu gosto do Felipe Rose também, do lançamento monstruoso. Então, tipo, é um cara que ele tem um lançamento muito agressivo. Hoje, atualmente, é a minha maior referência, assim, em relação a lançamento mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tento fazer isso, não focar demais em muita gente, mas eu gosto muito desses 3. Deixa eu ver mais quem... O Paulo Gilead também, que ele é um dos idealizadores também do lançamento monstruoso, da mentoria monstruosa também, um cara que sabe demais mesmo, né? Eu gosto também do Marco Aurélio, que ele é um estrategista bem novo, acho que ele tem uns 22, 23 anos também, é um cara fora da curva também. E por último, vou dar um de bônus aí, o Mac, né, da Power lá, do lançamento Power, é um moleque também novo demais, mas inteligentíssimo, né, responsável por um dos maiores lançamentos do país, do Ítalo Marcilli, por exemplo, então ele tá diretamente envolvido ali. Na agência de lançamento dele, ele tem uma estrutura incrível também de lançamento, e ele ensina também como você pode operar ali dentro da sua agência de lançamento. Não somente fazer, sabe? Mas como gerenciar os processos ali dentro. Então, assim, essas são as referências que eu gosto muito de seguir, que atualmente eu tô bem no flow deles mesmo, assim. Não tô te dizendo, deixa eu arrumar aqui. Então, pra galera seguir. O Érico. O Érico não tem jeito. O Leandro Aguiari. Certo. O Felipe Rose. O Gilead. O Mac. E tem mais um. O Marco Aurélio. Certo. Então, esses 6 Ele citou uma mulher. Ele falou pro público masculino. Você, tem alguma mulher
quem é uma mulher que estiver assistindo a gente fala, cara, essa aqui... A Duda Vieira. É de É isso aí, galera. Segue a Duda. esperando isso. A Duda Vieira. Então, né, em relação ao marketing, conexão com a audiência, né, de posicionamento no Instagram, assim, principalmente voltado para mulheres, assim, para mim não tem outra melhor hoje no mercado. Fala aí sua experiência com ela, com a Duda. Cara, eu já tô com ela quase 3 anos já também, né? A gente passou por um processo de transição, né, de saída de agência e crescimento de equipe interna. Então, a gente já tá com a equipe interna já tem mais de 1 ano, mais ou menos. Acho que quase 1 ano ou mais de 1 ano ali. E tem sido desafiador, né? Montar o próprio time, ter o próprio time, quem a gente traz, como é que a gente pode otimizar os processos da empresa. Porque por mais que ela fosse um expert grande já no mercado, a gente precisava montar os processos de como aquele time iria funcionar com o nosso jeito, da nossa forma. Então, quebramos a cabeça várias vezes, né? De dizer, cara, essa aqui é a melhor forma, vamos lá. Aí, poxa, não dava certo. Nossa, e agora? Não, então é melhor fazer isso, fazer aquilo. E aos poucos, outras pessoas foram entrando e esses processos, eles precisariam estar cada vez mais consolidados, mais definidos, né? Hoje já temos uma equipe bem grande, acho que já tem umas 10 a 15 pessoas envolvidas, né? Diretamente ali de montar a estratégia até a parte do suporte, até a parte de emissão de nota fiscal para os alunos e tudo mais. Então, esse foi o grande desafio, né? A gente consolidar os processos, estruturar e saber como é que tudo vai funcionar. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu entrar em 2023 com a agenda já toda completa, o que nós vamos fazer em cada ponto. Por quê? Por causa desses processos validados, sabe? Então, isso foi uma dificuldade. Você viu que não falou de passo a passo, né? Interessante. É muito engraçado, porque quando eu entrei na LM, que tinha justamente proposta de criar um produto e validar, também estava saindo da mesma agência que a Duda. Uhum. E aí um adendo, né, que eu trago é que geralmente o expert, ele tem muita dificuldade em entender quantas pessoas precisam, Perfeito. quantos processos, porque geralmente a pessoa entra ali no digital e fala assim, eu pego meu celular, faço um post... De casa, pronto. É verdade. Não é isso, é totalmente diferente, depende de nicho para nicho, né? A gente contratou, por exemplo, o X-Level, porque o nosso nicho... Não dá para você ser amador. Você tá mexendo com um nicho, vendendo um produto que o valor dele é muito alto. Né? Não dá para você pegar e fazer isso do celular iPhone ali. E pronto. Né? Então, A percepção de valor ali cai na hora, né? Justo. E você explicar isso pro expert, você falar assim, cara, a equipe da Duda são 10 pessoas, não dá pra gente ficar com 5. É muito complicado. Pra gente que tá do lado de estrategista, trabalhar isso com o expert, trabalhar os processos, criar uma rotina, falar assim, tal dia a gente faz criativos de venda, tal dia a gente vai fazer conteúdos para postar no feed, tal dia a gente vai fazer o lançamento, tem que ter isso, tem que ter reunião de alinhamento, a gente abre o carrinho só tal dia, né? Isso é bem complexo. Explicar ali para o expert. Passo a passo. São 5 passos aí que a pessoa deve fazer para chegar no seu dia 1, no dia 1 do primeira live. Não vamos nem muito... Primeira live? Então vamos lá. Tem um mapeamento da persona ideal ali, né? A persona que a gente vai vender, né? Eu gosto de começar... Eu não gosto de criar o produto, eu gosto de entender a minha persona e aí sim eu aplico a ideia do produto em cima dela. Existem pessoas que fazem o contrário. Vou criar o produto e depois eu vou focar em vender aquele produto ali para a persona que eu quiser. Então eu gosto muito ali de focar, peraí, com quem você quer falar, como você quer falar, qual a sua comunicação ali que você quer usar. Então, a gente primeiro faz esse mapeamento de persona, a gente chama de mapa de empatia. É eu entender quais são as dores dela, os sonhos dela, qual é o cenário atual que ela está vivendo e qual é o cenário ideal que ela deseja viver. Quando eu entendo o cenário atual dela e o cenário ideal, eu consigo entender perfeitamente a big idea, que a gente chama, né? A grande ideia de qual o meu lançamento ali ele vai trilhar em cima. Então, esse mapeamento de persona é muito importante. Diretamente está ligado a uma boa produção de conteúdo, ou seja, de elevação de nível de consciência. A gente diz, eleva o nível de consciência sobre o problema que você quer resolver, mas sobre a solução também e principalmente sobre o mentor ou a mentora. Então, tem muita gente que eleva o nível de consciência sobre o problema, eleva o nível de consciência sobre a solução, mas não eleva sobre a autoridade que o mentor tem, ou vice-versa. Às vezes fala muito da autoridade, um pouco do problema, um pouco da solução. Então, a gente cria essa produção de conteúdo pensando estrategicamente nisso, né, nesses pontos. Alinhando o terceiro ponto, passo 3, de comunicação,
né? Qual é a narrativa ali que nós vamos usar durante todo o processo? Para que a narrativa? A narrativa é a forma que eu vou contar que a minha audiência tem uma necessidade. E a necessidade, ela é sanada somente com o meu produto. Então, essa ideia de narrativa. Quarto ponto, né? Fazer um bom script ali de CPLs, ou seja, de conteúdo pré-aula. Conteúdo que eu chame a atenção daquela pessoa, que eu gere a interação com ela ali durante aquele processo, né? Com um bom pitch de vendas. E por último, contratar X-Level. Aqui em Goiânia, eu tenho certeza que não tem ninguém com a qualidade que a X-Level tem. E a gente está vivendo isso e sabe do potencial que uma boa qualidade de vídeo numa produção, ela é capaz de tornar, né? Então, assim, acho que vocês dois podem me resolver. Eu vou chegar no Rodrigo ainda. A equipe. O que o cara precisa hoje para ter uma equipe? Eu falo assim, você pegou um expert. Uhum. O que ele precisa? Vou abrir a porteira aqui. Gestor de tráfego. Aí igual vocês completam aí. Pode continuar aí. Não, só assim, porque para entender, porque as pessoas acham que não entendem o que a gente tá falando aqui e quer fazer sozinho, né? Então, assim, do que ele tá se referindo, o que é essa equipe, como é composta essa equipe, e você, como é que você enxerga essa equipe. Ainda vou chegar, eu tô atravessando aqui, mas assim, vou chegar no Rodrigo, eu vou fazer as mesmas perguntas. Mas que, assim, ó, inclusive a gente poderia até vender isso aqui. Pode. Porque a gente pode vender. Passo a passo. Já deu uma estratégia, já deu outra estratégia. O Rodrigo vai dar outra estratégia. Seria para lançamento esse time, a formação de time para lançamento. Pro lançamento. Eu Isso, acredito que depois que o Felipe chegou, me deu muito assim. Eu colocaria já de cara quem que vai ser o cara que opera, tipo um gestor de projeto. Gestor de projeto. Eu colocaria Tráfego, cara, gestor porque de nada disso projeto. aí vai funcionar se não tiver ele. Geralmente no mercado, o que é que a pessoa faz? Tem um estrategista que ele geralmente faz tudo, ele entende de tudo e bota a cara pra bater lá, entendeu? Só que não é o Equipe ideal. de um, exército de um homem só. É urgência que a gente chama, é urgência. É isso. Então, assim, se a gente for separar mesmo, eu gostaria de, na hora de montar o meu time aqui, o Felipe vai montar o time dele, gestor de projeto, gestor de tráfego ali, extremamente importante, né? Eu gostaria de um social media ali, para orientar durante os posts ali, durante o processo de narrativa. Social media, ele vai fazer só post, story, reels, o que ele faz? Eu deixaria o social media responsável por essa parte mínima, no mínimo ali, de criação de conteúdo mesmo. Entendi. Tá? Durante o lançamento. Porque imagina no caso aí do Vitor, que o expert é médico e ele tá trabalhando toda hora e ele vai perder o horário ali de um post, de um conteúdo. Então, esse social media, eu acredito que ele poderia potencializar muito essa comunicação, né? Um copyright, porque é importante durante o processo essa escrita persuasiva, né? E aí vem a parte que a gente pode terceirizar ou não. Já entra ou não um design, né? Que faz. Isso. Aí a gente já pode terceirizar ou não, né? Essa questão de design, será que social media faz, não faz? Então, estúdio, que é o mais importante. Edição. Videomaker. Exatamente. Então, eu até acredito, assim, que a depender da estrutura que você quer e quem você é já no mercado, acho que define muito o time que você tem. Entendi. Entendeu? E aí, Rodrigo? Seu passo a passo, assim, a sua experiência, sua visão. Tipo, só pra voltar lá nos mentores, tudo que vocês falaram, tipo assim, é pra galera que você vai ter um mentor ali de marketing digital, outro de storytelling, outro de estratégia e tal. Mas o que eu aprendi nesses últimos 2 anos é que a gente não vai participar de time nenhum, a gente não vai ter resultado nenhum se a gente não aprender sobre comunicação e vendas. Então, se eu pudesse dar uma dica, estude com grandes comunicadores aí. Eu gosto muito do Pablo Marçal, da comunicação dele. Lógico que ele fala de desenvolvimento pessoal, venda. Na verdade, ele fala de tudo, né? Mas ele é um grande comunicador. E vendas ali, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Alfredo Soares. Porque, por exemplo, para eu participar do time do Felipe, que é o time dos 7 dígitos, eu tenho que ter uma comunicação boa. Porque eu posso ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Que se eu não conseguir vender primeiro meu trabalho para o Felipe, eu não vou participar do time. Se eu não tenho uma comunicação, na hora do lançamento você vai entender nem o que eu falo. Então, hoje as pessoas estudam muito técnicas, esquece que tem que saber escrever no WhatsApp, mandar uma mensagem legal, que é o que você falou no passo 3 de lançamento, né? Que é comunicação. Acho que falta muito isso. A gente viciou no marketing digital e, putz... Eu tô urgente precisando fazer um curso de comunicação. Sério, tem uma startup que chama Vox2U, que ela é excelente. Acho que até o Ian fez também, né? Sim, a gente se conheceu pela Vox2U, eu e o Ian. Então, assim, compensa demais ir lá. O pessoal é fantástico.
Pode falar conserta vários vícios, né? Tem aquela Tatiana De Angela também, que é daqui Sim. de Goiânia, inclusive. Ela também, ela Ela é foca esse tipo de negócio, esse tipo de problema, né? E assim, a gente nunca tá perfeito. Você não pode estar satisfeito com os seus resultados. Na verdade, você realmente tem que correr atrás e procurar saber. Mesmo que você seja expert, eu entendo assim, que você tem que saber, pelo menos, o que o gestor de tráfego vai fazer, Uhum. o que o videomaker, o que isso. Mas não se aprofundar totalmente, porque aí ele vai perder tempo, igual eu falei, vai dar aquele rolê de 1 ano, 2 anos, até entender como é que funciona e nisso passa vários experts, lança vários produtos, ele Fica vai começar o dele, então é isso aí. Rodrigo, e aí? Cara, Passo a passo, assim, cara, você você fala na enxerga. parte técnica, eu acredito que pra ter um time forte, é alinhar mesmo a expectativa e falar a mesma língua. Então, igual vocês falaram, gestor de tráfego, web design, isso e aquilo. Acho que Ainda tem o web design, olha aí. Toda hora vai sair uma coisa aqui. para o lançamento dar certo, o time tem que estar com a expectativa bem alinhada, o nível. Porque, por exemplo, para mim pode ser o meu projeto A, pro Felipe é o projeto D. Então, qual que é a chance dele colocar a mesma energia que eu? Uhum. Então, de tudo que a gente vive aqui todos os dias, não importa se você é o mais top do mundo ou não, alinha a expectativa com o seu time. Fala, cara, qual que é a importância disso pra você? Isso é... Que energia que você vai colocar nisso? Ah, então, quando sobrar tempo eu faço. Já vi que tem a galera que você fala assim, nossa, cara, por que não subiu o post? O que tá acontecendo? Aí o social media não responde. Uhum. Aí à noite ele, então, tive um problema aqui. Então essa Tô galera no aí... supermercado. tipo, eu tive um problema aqui, meu cachorro hoje era o dia dele pegar a faixa preta no judô e não sei o que lá. Então acho que pra ter um time de lançamento forte, todo mundo com a mesma energia. Tem que ter essa reunião semanal aí, cara, tá todo mundo. E aí entra a parte técnica, né? Mas antes disso, qual é a importância disso pra gente? Acho que... É muita coisa, hein? Muita coisa. Aí Mas você tirando falou- isso, é só fazer o serviço. Tirando isso tudo- E foda-se. Não, assim, você falou do web design, e ainda tem que construir as landing pages. Então, assim, realmente é um esforço sem precedente. Isso aí é muita coisa mesmo, né? Ou seja, você é expert, procure um time. Não tente falar, não, eu vou fazer tudo. Vai se queimar, né? Eu recentemente, assim, vou contar uma coisa aqui que tá acontecendo comigo, que eu me esbarrei em várias frentes, né? Tô resetando minha estratégia. E eu tô fazendo uma parceria com uma assessoria de imprensa lá de São Paulo, chama Sua Imprensa. Depois vocês podem procurar lá o Will, a Vanessa, a equipe fantástica. Porque eu me esbarrei o seguinte, não é só Reels, não é só web design, não é só tráfego. Me esbarrei o quê? Artigos. Tem que escrever artigo. Olha só. Aí o assessor de imprensa, não, mas falar, você tem que ter um livro. Você quer ser conhecido também, você tem que ter um livro. Não, vem cá, agora você não precisa só o livro e artigos. Você tem que ter um blog. Não, você não tem que só o livro, artigo e blog. Você tem que ter backlinks, links, sites de alta autoridade, né? Falando de você. Se um dia você quiser realmente prosperar e seguir, faz lógica, tem lógica. Então, assim, todo santo dia, eu esbarro numa deficiência que eu tenho que consertar, arrumar, justamente para se um dia eu quiser vender um produto, eu vou ter que cumprir um monte de tarefinhas. E que nunca tem fim, né? E que parece que nunca tem fim. Ou seja, quem tá assistindo, a chance de desistir é agora. Arruma um emprego, porque é isso aí, ó. Não, CLT nunca, né, gente? CLT nunca, né? Melhor tentar, vai conseguir, vai alcançar. Só tem que seguir umas regrinhas aí. Não tem jeito, né? Você quer falar mais algum assunto? Galera, vocês estão abertos. Eu queria aí. até mesmo completar, né, essa parte de equipe, porque eu acho que tem um ponto antes de falar de equipe que é fundamental, né, que para mim são os 3 pilares. Então, para um médico, para uma pessoa que ele quer dar certo, não só no digital, mas na vida, ainda mais depois que você fala de todas essas dificuldades, se ele realmente quer dar certo ali no digital, ele tem que entender 3 coisas. E aí, cada coisa dessas, eu falo que são 33%. Para ele dar certo. Primeira coisa, eu chamo de essência. É ele realmente
entender o propósito dele e o que faz sentido. O expert de verdade mesmo. O expert com ele mesmo fala assim, cara, eu amo acredito fazer nisso, isso, eu falaria o dia inteiro sobre isso, eu vou numa mesa de bar, num restaurante com meus amigos, eu amo falar isso, sobre isso. E isso Não é vai ser importante pra mim, né? Isso é importante para mim. Eu não tenho dificuldade de sentar e fazer um artigo sobre esse assunto. O segundo ponto seria ferramentas. Quer entender como que você faz um bom Reels, como que você faz um artigo, né? Você entender a estrutura, as ferramentas que tem disponível para você poder utilizar. Seja se você for para o LinkedIn, se for realmente para o Instagram, para o TikTok. Entender como é que funciona essa parte ferramental. E a terceira é ter uma estratégia bem definida. Como que eu faço? Como que é meu funil? E aí até mesmo falando de funil, você consegue fazer vários tipos de funil e dependendo do seu momento ali de vida. O nosso funil hoje, ele é muito claro. Feed, chamar pessoas. A gente não converte pelo feed, não é o nosso propósito converter pelo feed, porque a gente tem outras tarefas que nesse momento são prioritárias. Entende? E aí depois a gente faz os meios do funil, lives, stories, e o último são os stories, e o fundo de funil seriam ali as lives ou até mesmo o anúncio direto. Então a gente deixa isso bem claro. Pô, meu feed não é essa estratégia nesse momento, a gente sabe que ele funciona também para isso, mas nesse momento não é. Então você tem que ter para mim bem claro esses 3 passos para que você realmente faça um negócio que dê certo e você tenha uma marca bem forte. Você consiga... Tem aquela frase que já hoje é clichê pra caramba, mas faz sentido. Eu não sei quem é que fala, que é: você não sabe que caminho vai, qualquer caminho serve. Eu não lembro quem fala isso. É da Mas que faz as maravilhas. É tipo né? assim, clichês, não tudo, só que, cara, esses clichês é porque realmente é igual eu vejo. Às vezes eu falo, Felipe, eu tô meio perdido aqui, aí eu tô fazendo um monte de coisa. Você não sabe, aí igual você falou, estratégia bem clara, aí você vai fazendo, você tipo, vai batendo. Então essa clareza que você falou pra mim também é... E não, eu ia falar pra você dar um recadinho do coração, mas eu senti que isso daí foi do coração. Sério, isso é de coração mesmo. Falei, cara, eu vou dar um recadinho de coração pra audiência. O que você faria? Eu acho que você passou 3 pontos aí que não, né? Todo mundo deve ter seguido. Sim. Inclusive, gente, se não for entrar de corpo e alma, não adianta. Né? Não, eu gosto assim, eu entendi no mercado médico que todo médico, ele é autoridade. Quando você vai ao médico, você não fica perguntando que faculdade que ele formou. O cara é médico, pronto, tem o CRM dele. Às vezes você nem sabe se ele tem CRM, mas ele é uma autoridade para você porque ele é um médico. Ponto. Então, quando ele entra no digital, o que ele precisa fazer realmente é entender como que ele vai mostrar a importância ali, se for um médico que vai atender particular, qual que é a importância do seu atendimento para aquela pessoa. E assim conectar com pessoas certas. Mas o que acontece muito hoje nesse nicho médico e em vários outros é que o profissional entra ali na internet, aí ele vê que o amigo dele está vendendo muito curso online daquela área e ele fala assim, se ele está ganhando dinheiro vendendo dessa área, eu também vou fazer dessa área. Aí Engenharia reversa. Um curso daquele mesmo nicho, só que ele não gosta daquilo. Ele não tem paixão por aquilo. Para 2023, fiquem atentos aí que vai sair o podcast focado aí para os médicos, marketing digital, empreendedorismo, infoprodutos. Nosso host aqui vai começar esse projeto. Porque, Não, sabe demais, sabe muito. Isso precisa. Eu acho que eu não conheço. O Instagram chama Doutor... de médico. Doutores de valor. Doutores de valor. Justamente. Acredito muito que você precisa entregar valor para a pessoa, porque assim você consegue também ganhar valor. E quando você entrega um valor de algo que realmente você gosta e que faz sentido para você, que você ama aquilo, você vai ser reconhecido por isso. E o podcast é Doutor de Valor Cash. Aí Vai ter que registrar o nome. Tá vendo? Também é a primeira vez que tá surgindo aqui. É isso mesmo. Vai tirar muita dúvida dos médicos aí. Aqui no Next Level, assim, eu já vi muita coisa nascer no Next Level, sabe? Muita coisa, muito produto, muito expert. Porque, na verdade, Bruno, tipo, tudo era novo. Não tem assim, a gente já tem um podcast, a gente só tá indo pra aí. Todos foram novos, 95% falando, não, a gente vai começar esse podcast. Então, assim, a gente não consegue nem metrificar isso, porque eu acho que na época a gente não tinha esse nível de consciência, mas, cara, foi muito projeto que começou. Muito. E eu vi muito essa transformação aqui no Next Level, foi o destravar.
Então, assim, um dos propósitos indiretos, não era o direto da X-Level, eu descobri isso depois, acho que o Rodrigo também viveu isso depois, é o destravar das pessoas pro digital, pra frente da câmera, pra falar, e ele falou, pô, fiquei legal, fiquei bom, fiquei interessante. Então, a gente viu isso acontecer, assim, milhares, acho que muitas pessoas O juiz, ontem, o cara já relevante, já tá lá no topo. Ó, vocês me ajudaram a destravar. Hoje eu faço, tipo assim, a importância disso aqui, o que a gente não sabe a fundo, mas ele falando, ó, vocês me ajudaram a me destravar. Hoje eu faço conteúdo e tal. Eu falei, cara, que massa, né? A segurança que passa, né? E aí, Rodrigo, recadinho do coração pra galera. Eu vou bater no destravar também. Eu acho que se não começar, tudo vai não destrava, fluir, né? Se você destravar. Fala isso muito com o Felipe. Cara, todo mundo é potencial, todo mundo é não sei o quê. Chega de ser potencial. Destrava, vai. E o principal, muda o ambiente. Se você mudar o ambiente, você destrava. Porque não tem como. Você anda com todo mundo que come errado, você vai começar a comer certo. Então, assim, depois você estuda, depois você faz curso. Primeiro fala, cara, o que você quer? Vai e... Porque você pode ver, todo mundo que tem resultado... É porque realmente destravaram uma loucura assim, que falou, ó, vou fazer e foda-se, depois eu estudo, depois eu ajeito, depois eu ajusto. O que mais a galera fica presa é que tá todo mundo travado, não tem coragem mesmo de dar o próximo passo. Acho que não é suficiente, acho que vai dar errado. Infinitas coisas internas que não deixam. É engraçado, aqui são vários estrategistas, né? E o primeiro passo da estratégia é definir o foco, né? O que é nosso objetivo. Então, isso que você tá falando realmente faz muito sentido. Ontem eu tava conversando com um estrategista que ela me indicou um livro chamado A Única Coisa. Perfeito. Pois é, já comprei hoje. Já fui lá e falei, não, printei, é que tava aqui, isso, né? é. E aí eu fui Você assim, focar, cara, né? exatamente. Nossa, maravilhoso. E aí? Recadinho do coração. Recadinho do coração, meu, eu sou o seguinte, cara, o que eu acredito, né? Faça o que você acredita, entendeu? De coração. Se a gente for olhar direitinho, eu tenho vontade demais, tesão mesmo de viver de lançamento, de ficar fazendo lançamento toda hora, todo mês. E se a gente for olhar assim, o risco é muito mais alto do que em outros projetos, por exemplo. Mas por que você faz? Porque eu acredito, que eu gosto de fazer, eu gosto de correr esse risco, sabe? Eu gosto de viver isso. Eu gosto de saber que eu posso perder, mas se eu ganhar, tipo assim, isso me motiva, sabe? E isso tem muito a ver com a nossa, como você falou, a nossa essência. Isso foi perfeito. Eu ia falar isso, que Então, tá dentro dos pilares que ele falou. O que eu acredito. É meio que, eu gosto, eu quero, eu faria todo dia, eu faria 24 horas. Então a pessoa pode dizer, mas Felipe, tem essa estratégia aqui que você não perde tanto, ou tem isso aqui. Cara, eu quero viver o máximo isso aqui. Como é que eu posso extrair o máximo isso aqui? Como é que eu posso extrair de mim, né? E quem faz lançamento sabe, tem que ter muito controle emocional, tem que ter ali, cara, tá dando tudo errado, o que é que eu faço agora? Então você tem que... Muito bem, vamos. Tá na moda, em Goiânia tá em falta. Tem que dar uma quebrada, né, Vitor? Vai quebrar. Agora o recado do pai do stream. Não, o meu coração é o seguinte, o recadinho do coração é faça antes que o outro faça por você. E toma o seu lugar. Aí é aquele que fala assim, né? Eu tive essa ideia. Depois que passa, né? É minha. Tem muita coisa. Acontece muito isso, né? E eu já vi muita gente falar isso. Pô, eu tô com a ideia guardada só pra ela. Nossa, mas eu tenho ideia, acho que eu vou fazer esse produto igualzinho. Pior que acontece isso, né? Victor, algo que deu errado, fala assim, isso aqui eu não faço, nem que seja uma ferramenta, não use. Não, isso aqui eu não faço mais, não repito, porque eu já sei que pra mim não deu certo. Então, vou complementar o que você estava falando. Algo que eu trabalho muito em mim para não fazer e falo para todo mundo, não façam isso, que é abraçar o mundo. Nossa. Boa. Abraçar o mundo é uma coisa assim... Esquece, cara. Eu fiz isso. Sua ideia guardadinha lá. Se alguém vier para você e falar assim, Vitor, esse lançamento aqui vai gerar 1 bilhão. Bacana, guarda para você, não me conta. Porque quando você tem foco, a probabilidade dessa ideia que você tem foco, você acha que só vale 1 milhão, valer 1 bilhão, é muito maior do que você juntar as duas e alguma coisa. Então, foco é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. E, então, falando assim, o que não faria? Abraçar o mundo, como eu já abracei várias vezes. E aí, Rodrigo? Deu errado, não quer nem saber disso. Cara,
Fora equipamento ruim. É. A gente a X-Level experimentou de tudo. Eu volto na parte de que eu errei demais, que foi estudar demais. Muitas pessoas, tipo, não faria isso, daria o menos possível. Aí arrumando, porque aí você vai para aquele caminho, aí você estuda aquilo. Não tem essa base, o que você falou para mim faz total sentido. Às vezes não, eu faço isso muito. Não, conta comigo. Do nada tem um campo de futebol contando comigo. Eu falo, caralho, como é que eu fiz isso? Todo mundo contando comigo. Mas assim, ter mais coragem foi uma coisa que eu não tive muito, assim, ter mais coragem. Muitas coisas na vida eu deixei passar por ter medo mesmo. Então, assim, eu sei que é clichê, mas vai na tora. Então, tem uma pessoa que fala assim, ó, tá com medo, vai tá triste, vai, não sabe o que faz, vai. Então é mais ou menos isso, né, Rodrigo? Você tá falando. Total, tipo assim, vai, meu, você quer, eu vai. passei várias oportunidades que eu falei, aí do nada o trem, eu falei, nossa, era pra eu estar lá. Então, assim, essa parte de... Aí cada um leva pra sua vida e como é que eu faço pra ter mais coragem? Aí é com você... Mas, assim, se tiver algo pra ajudar, tenha coragem, porque isso vai mudar total o rumo da sua vida. E aí, Felipe? Deu errado, isso aqui eu não faço, não repito, essa ferramenta não presta. Dá mais prioridade para os projetos que para mim, cara. Nossa, então, cheguei aqui em Goiânia, tinha 20 quilos a menos. Entendeu? 20 a menos. Então, a gente acaba... A culpa do Big Mac, né? É porque a gente fala assim, não, eu faço para os outros pra fazer mais fácil. Né? Quando é pra gente, aí envolve todo mundo. E aí a gente sempre deixa a saúde de lado, a gente nem sabe quando foi a última vez que foi no médico, que foi no dentista, que foi sei lá o quê. Ou seja, todo mundo tá pensando assim, por que eles estão de preto? Ele acabou de explicar. Pedro chuchudinho. E aí eu acho que entender que aquele projeto ele tem a sua relevância, mas ele não pode ser mais relevante que você, entendeu? Que sua vida espiritual, sentimental, mental também, e às vezes você acaba querendo demais algo e você se esquece de si. Então, não faria isso. Mas... Galera, é isso, né? Então, galera... Isso tudo, né? É só isso tudo. Então, vocês gostaram? Tem como terminar? Deixa aí. Se vocês gostaram, clica nesse botão aqui embaixo. 12 parcelas de... Pra você ter esse conteúdo o ano inteiro, pra você anotar tudo, portanto, clica nesse aqui abaixo, você vai cair direto na página. E você pode pagar até em 2 cartões. Pode convidar alguém. Pode dividir no seu... Pode dividir. Exato. Mas é isso aí, galera. Acho que foi um papo descontraído, às vezes até muito sério. Todo mundo tentou passar o melhor aqui. Acho que todo mundo, pelo seu conhecimento, pela sua vivência. Então, só quero agradecer aqui. Foi muito assim de última hora. O Rodrigo, o Felipe estava na sala ao lado, o Rodrigo conversando ali. Eu falei, cara, vamos participar aqui. Acho que todo mundo tem uma história de primeiro, né? De primeiro isso, primeiro aquilo. E acho que a gente conseguiu agregar alguma coisa aqui, um assunto interessante, que é a estratégia digital. Falamos de tudo, cada um acho que passou suas estratégias. Aquilo que você talvez compraria, um curso para entender e chegar nesse mesmo entendimento. Então, assim, acho que isso é a transferência de conhecimento, de valores, né? Acho que todo mundo aqui se colaborou, se entregou para entregar um conhecimento que você talvez deveria, acho que o podcast é isso. Você acaba pegando alguns hacks, alguns drives ali, que cada um passou, e eu acho que foi muito massa esse podcast hoje. Eu acho que a gente tem outros para fazer, acho que rola outros, acho que encaixa outros. Um dia, cada um pode ser um assunto. Tem tráfego, a gente pode trazer um dia só de tráfego, de tanto conhecimento que tem aqui. De landing pages. Tem tanta coisa que a gente pode falar aqui. Tá já deixando o gancho para estender. Vocês querem estender esse assunto aqui? xlevel.estrategista no Instagram, xlevel, ou @RodrigoXMartins. A gente fala de vendas lá. O seu Instagram, além do doutor de valor. Doutor de valor. Estreia em março, começo de março, podcast. Tem o Liberdade Médica. Então hoje eu tô como estrategista na Liberdade Médica. Você vai encontrar no Instagram. Tá uma logo com um E. Ah, sim. Então se você quer encontrar a Liberdade Médica, é só digitar lá no Instagram.
vai ser uma logo vermelha M, em que a gente fala muito mesmo sobre como você pode manejar corretamente o paciente grave. E para me encontrar nas redes sociais e pegar mais dicas a respeito de como você pode se posicionar como médico, vendendo seu produto digital, ou até mesmo ali conseguir mais consultas particulares, é Doutores de Valor. Aí sim. Fantástico. E aí, Felipe? E o meu é @Felipe Amorim. Segue lá. É isso aí, galera. Valeu demais. Brigadão. Tamo junto. Vai curtindo aí, vai encaminhando para um colega. Antes que a gente uma com esse conteúdo aqui e coloca aí para vender, né? E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Filipão. Valeu. Obrigadão, Vitor, Rodrigo. Acho que o primeiro podcast do Rodrigo que eu faço junto com ele. Eu gravei o primeiro dele. Você grava. O primeiro de Goiás. Mas o Rodrigo também tem um projeto muito bom, que é o Café ou Cerveja. É fantástico. Qual é que é o logo? Café ou Cerveja Cast, a gente vai voltar agora, né? Parar de procrastinar, né? É isso aí. E aí, ó. A única coisa. Tem cerveja? Tem café para negócio ou cerveja para resenha. Né? Acaba que sempre tem os dois. O Felipe também, futuramente dele, né, Felipe? Bora pensar. Não fake, pode fake não, gente. É real mesmo, pessoas reais. Galera, brigadão, tamo junto, vai seguindo o pai aí, eu sempre vou trazer novidades para vocês. Tamo junto. Valeu. Falou, galera, e ó, bora gravar. Isso. Não é ele não, gente. Bora gravar.